O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Horas. Das 3 da tarde, com a edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. O Ministro dos Negócios Estrangeiros nega que exista uma relação entre a cedência da base das Lajes aos Estados Unidos e a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança da ONU. Em entrevista à RTP, depois da eleição de Portugal como um dos 5 membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Paulo Rangel rejeita que exista uma relação direta entre a cedência da base das Lajes aos Estados Unidos da América e o resultado desta eleição. Portugal está a honrar os seus compromissos internacionais e a fazer aquilo que é do interesse permanente de Portugal. Não está aqui agora a jogar vantagens para aqui, vantagens para ali. Isto não se mede ao quilo, nem se mede em euros ou em dólares. Não, Portugal honra os seus compromissos internacionais e é fiel à consistência da sua posição geopolítica internacional. Isso também explica aqui esta vitória que nós temos hoje. É que nós somos conhecidos, todos sabem como é que nós atuamos e de que maneira é que nós atuamos. E respeitam isso. Até podem às vezes não concordar, mas sabem que há aqui uma linha, que é uma linha consistente. Não vão ter surpresas quando Portugal estiver no Conselho de Segurança a tomar iniciativas ou a votar. Ministro dos Negócios Estrangeiros à RTP, que vinca a consistência da diplomacia portuguesa para justificar esta eleição logo à primeira volta para um dos mais importantes órgãos da ONU no biénio de 2027 e 2028. Na operação emergente, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, acusa Alexandre Leitão de populismo. Em causa estão as declarações da vereadora do PS em Lisboa, que defendeu que os arguidos deviam suspender os mandatos. Sérgio Sintra e Carla Madeira, 2 vereadores do PS na capital, optaram por não o fazer. Em entrevista ao Observador, Ricardo Leão diz que a posição assumida por Alexandre Leitão é populista. Há aqui uma tentação de sermos populistas. Isso é mau. E por isso, arguido é arguido, culpado é culpado. Portanto, se todos os arguidos, que já houve tantos arguidos neste país, e que depois viu-se que não deu em nada, Agora, de facto, para bem de uma suspensão, é algo, obviamente, que cabe a cada titular a tomar essa posição. Mas foi populista Alexandre Leitão a dizer logo que suspenderia o mandato? Eu, sinceramente, acho que sim. Ricardo Leão, em entrevista à Vichy Soase, no Observador, o presidente da autarquia de Loures e antigo líder da distrital do PS em Lisboa, que não alinha na tese de que o Ministério Público esteja a perseguir os socialistas. Eu não acredito mesmo que o Ministério Público e a Polícia Judiciária tenham aqui um calendário político, uma agenda política por trás. Quero não acreditar, continuo a não acreditar. Agora, quanto ao processo em si, é algo que aquilo que digo, pratico e, portanto, não vou fazer qualquer tipo de comentário. Ricardo Leão, em entrevista ao Observador, em que revela ainda que depois das eleições autárquicas, que venceu com a maioria absoluta, já demoliu mais de 70 barracas no Concelho de Loures. Miguel, o homem que fugiu do Tribunal de Ponte Souro está indiciado por 20 crimes. 5 deles de tentativa de homicídio. A informação é divulgada pelo Ministério Público. Este homem de 37 anos, que devia ter sido sujeito a um primeiro interrogatório no dia 13 de maio, no Tribunal de Ponte Souro, mas que no local agrediu os militares da GNR e fugiu, entregou-se dias depois, a 26 de maio, no mesmo tribunal. De acordo com um comunicado da Procuradoria da República, além dos 5 crimes de homicídio na forma tentada, o arguido está também indiciado de crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, dano qualificado e também detenção de arma proibida. Este arguido encontra-se a aguardar julgamento em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Elvas. Entretanto, já foi libertado um dos 6 detidos pela PSP nos desacatos de ontem na Assembleia da República. A informação foi adiantada ao Observador por fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. A libertação aconteceu ontem à noite. Este indivíduo está indiciado pela prática do crime de desobediência. O incidente ocorreu junto à escadaria do Parlamento, no final da manifestação convocada pela CGTP, em dia de greve geral. A Confederação Sindical, entretanto, já se demarcou do episódio em que foram arremessadas garrafas na direção dos agentes, existiram confrontos físicos e foram incendiados caixotes do lixo. Os detidos são 5 homens e uma mulher, com idade entre os 22 e os 34 anos, que vão ser presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial para serem aplicadas as medidas de coação.
O Ministro da Presidência defende a aposta numa imigração regulada. António Leitão Amar deu conta da estratégia de Portugal no 5º Fórum Ibero-Americano de Migração e Desenvolvimento, que decorre em Huelva, em Espanha. O Ministro da Presidência diz que existem outros países europeus que defendem políticas agressivas contra imigrantes, mas que esse não é o caso de Portugal. E diz que este fórum serve para o país se posicionar de forma moderada diante dos outros em matéria de imigração. Este encontro é mais uma oportunidade para Portugal mostrar e defender no plano internacional a sua abordagem moderada à política de migrações, enquanto há muitos países, sobretudo mais desenvolvidos, que fecham portas de forma agressiva e se focam às vezes em desenvolver soluções desproporcionais e até às vezes podem colocar em causa direitos fundamentais. Declarações do Ministro da Presidência à agência Lusa, que procura vincar que o Governo tem aumentado o controle de imigração, mas com uma abordagem humanista. A Comissão Europeia processou Portugal por limitar o apoio judiciário a imigrantes, Miguel. Em causa estão estrangeiros sem autorização de residência válida. No pacote de infrações de junho, hoje apresentado, a Comissão Europeia diz que notificou Portugal por não ter transposto corretamente as regras em matéria de apoio judiciário para suspeitos e arguidos. O Executivo Comunitário salienta que a Diretiva Europeia exige que o acesso ao apoio judiciário seja garantido independentemente da cidadania ou nacionalidade. Portugal enfrenta agora um processo de infração, fica com 2 meses para responder e corrigir as insuficiências identificadas pela Comissão. No plano internacional, o presidente norte-americano acusa a Câmara dos Representantes de ser antipatriota. Em causa está uma sugestão de resolução do conflito com o Irão por parte dos deputados norte-americanos e que foi aprovada ontem pela Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso norte-americano. A resolução tem um alcance sobretudo simbólico devido ao direito de veto do presidente. Ainda assim, 4 republicanos juntaram-se aos democratas numa demonstração pública de desaprovação da guerra. Numa publicação na rede social de que é proprietário, a Truth Social, Donald Trump fala numa traição ao país e diz que os deputados sabem bem em que ponto estão as negociações de paz com o Irão. Olhamos ainda para o desporto. Neste Jornal das 3, o antigo vice-presidente do Benfica, Gaspar Ramos, critica a gestão do dossiê relacionado com a saída de José Mourinho. Em causa está o vídeo divulgado pela candidatura de Florentino Pérez ao Real Madrid, em que José Mourinho é anunciado como trunfo eleitoral. À Rádio Observador, Gaspar Ramos defende que o Rui Costa devia ter rescindido contrato com o treinador português e exigido uma indenização. Este processo foi conduzido pessimamente desde o início. O Benfica podia, neste momento, e já até há um tempo atrás, rescindir o contrato com direito à indenização. Com base no argumento de que o Mourinho está a fazer contrato com um clube sendo ainda treinador do Benfica. E, portanto, mas o que me parece é que isto está tudo conjugado entre o próprio Rui Costa, Jorge Mendes e Mourinho, mas só com a defesa dos interesses do Mourinho. Olhando para o futuro pós-Mourinho, Gaspar Ramos assume que Marco Silva é uma boa opção para os encarnados. Já o comentador do Observador, Augusto Inácio, considera que mesmo antes deste episódio já não havia ambiente para Mourinho continuar no Benfica. Acredito sim, seja o Marco Silva, até porque o Marco Silva disse que não ao Fulham, num contrato que tinha 7,5 milhões de euros por ano. Ao dizer não, claramente se sabe que vai para o Benfica. Né? Eu não estou a dizer isto, que os valores são os mesmos, mas o caminho é esse. Por isso, acho que o Mourinho vai para onde quer e o Benfica também vai querer o Marco Silva, porque dá uma sensação que já não havia grande ambiente para o Mourinho continuar no Benfica. Augusto Inácio no programa E o Vencedor é reagir ao apoio de José Mourinho à candidatura de Florentino Pérez no Real Madrid, que decorrem no domingo. 3h08. Miguel Viterbo Dias, é tempo de olharmos para as notícias de âmbito local. Uma jovem de 16 anos morreu ao ser agredida em Odivelas esta quarta-feira, confirmou o observador junto da PSP. A jovem foi encontrada em estado grave após ser agredida com uma barra de ferro. Não conseguiu resistir aos ferimentos, acabou por morrer no local. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que fugiu, mas foi encontrado pelas autoridades 1 hora depois, após ter sido atropelado. Encontra-se no hospital em coma induzido, com um quadro clínico considerado extremamente reservado. Foi inaugurado um gabinete de apoio à vítima nas instalações do DIAP de Santarém. A cerimónia contou com a presença da Ministra da Justiça e do Procurador-Geral da República, entre outras entidades da área judicial, da segurança e da intervenção social. Integrado na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Crime, o gabinete tem como missão assegurar um acompanhamento gratuito,
confidencial e especializado às vítimas de violência doméstica e violência de género. O Cristo Rei e a Ponte 25 de Abril estão oficialmente a votos na eleição das novas 7 maravilhas de Portugal. A Câmara Municipal de Almada apelou à participação da população para apoiar estes marcos fundamentais da identidade local. A votação pública decorre por via telefónica ao longo das próximas semanas. Os candidatos estão disponíveis no site 7maravilhas.pt. O Festival Artes à Vila regressa ao Mosteiro da Batalha de 17 a 19 de julho. O músico Jorge Palma é o grande cabeça de cartaz, num programa que vai contar também com exposições e oficinas. Em comunicado, a organização avança que o objetivo é unir música, património e a comunidade da região. O Teatro de Marionetas está de regresso ao Concelho de Ovar, um festival internacional de marionetas que se realiza entre os dias 12 e 14 de junho. A programação deste ano conta com mais de 30 espetáculos e 12 companhias convidadas. A entrada é gratuita. E para fechar, o Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde acolhe de 5 a 7 de junho os jogos do torneio da fase de grupos da Liga Europeia de Voleibol Feminino. A estreia da seleção portuguesa acontece já amanhã às 9 da noite frente à Hungria. O jogo tem também transmissão em direto na Sport TV. Este torneio enquadra-se na Liga Europeia, que permite a qualificação para o Campeonato Europeu de Voleibol em 2028. E é com notícias de âmbito local que terminamos o Jornal das 3 da tarde. Teve edição do jornalista Miguel Viterbo Dias.